Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje estou aqui, né, o Rubinho das Tretas, né, para falar finalmente sobre a questão do óleo lá no Nordeste, dos vazamentos de óleo no Nordeste, que é um assunto que muitas pessoas vêm me pedindo para falar. E tem aí, o primeiro foco, né, de óleo nas praias do Nordeste que foi encontrado foi dia 30 de agosto, então vocês presumam aí o quanto tempo eu estou atrasado para falar sobre isso. Tá, mas então eu vou dar uma resumida no que as notícias dizem, né, do que a gente já sabe sobre o que está acontecendo. Ainda tem muita coisa que a gente não sabe, tá, que a gente está na dúvida. E tem algumas tretas geopolíticas também aí que para mim me soam muito curiosas. Mas antes de começar a falar, como sempre, certo, temos aqui as camisetas da Doppel Store. Aqui, ó, essa daqui com a frase do Sir Isaac Newton. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Olha que bonito, do Isaac Newton, camisetas das frases dos cientistas. E você tem caneca, tem almofadinha, tem um monte de coisa na Doppel sobre ciência e sobre coisas nerds, assim, que vocês podem comprar, que eu acho muito legal. E quando vocês compram lá na Doppel, vocês ajudam este canal aqui, certo? Também ajuda bastante. E não só este canal, agora a Doppel também tem contribuições para entidades de caridade. Então vocês podem olhar lá, vocês podem até escolher no final da sua compra qual instituição de caridade vocês querem ajudar. E a Doppel tem uma promoção com o meu livro, né, o livro que eu escrevi junto com o Reinaldo Lopes, né, o Darwin Sem Frescura, que continua, tá? Eu não sei até quando ela vai continuar essa promoção com o livro, mas você compra 3 camisetas e ganha um livro. Você vai lá no link que está aqui embaixo, só vale no link que está aqui embaixo, e aí quando você coloca as 3 camisetas, o livro aparece já de brinde. Eu não sei quanto tempo, né, eu tô na dúvida aqui, quanto tempo vai ficar valendo essa promoção. Então eu sugiro que vocês aproveitem, caso vocês não queiram comprar meu livro separadamente. Caso vocês queiram comprar meu livro separadamente, tem o link do livro aqui também. Vamos tocar agora o barco com relação a esses vazamentos no Nordeste, um assunto que não é nada legal, é um assunto absurdamente delicado. Algumas pessoas reclamaram, talvez até de maneira acertada, estava se fazendo muito alarde por causa da Amazônia e menos alarde por causa desse derramamento de óleo, como se fosse um impacto ambiental menor. Não é. Tá, do ponto de vista de impacto na biodiversidade, no bioma que está sendo impactado enfim, todos os ciclos, né, da natureza que dependem daquilo ali, é tão grave quanto o derramamento de óleo em qualquer oceano do mundo, pelo menos nessas quantidades, né, é tão grave quanto as queimadas na Amazônia. Óbvio que você tem consequências secundárias que você poderia argumentar que, por exemplo, a queimada na Amazônia é pior do que o derramamento de óleo. Mas isso é uma coisa meio óbvia, porque são particularidades dos dois exemplos, né? Um está no ambiente aquático, o outro está no ambiente aéreo. O que a gente sabe é que esse óleo começou a aparecer na Paraíba e em Pernambuco, nas praias. Com o passar do mês de setembro, eles foram aparecendo cada vez mais em praias mais para o norte, em praias mais para o sul, e agora eles já estão aparecendo, essas manchas de óleo, em quase todas as capitais do Nordeste, tá? Tirando Teresina, porque não tem praia. Mas a despeito de não ter óleo em Teresina, você tem óleo no curtíssimo litoral do Piauí, né, que é um litoral muito pequenininho, você tem óleo lá também, tá? As praias do Piauí também têm manchas de óleo agora. Até o dia 11 de outubro, você já tinha 71 municípios afetados e 156 localidades dentro desses 71 municípios, tá? Então a gente vê que não é uma coisa trivial, não é uma coisa nada light. Tem, obviamente, já vários avistamentos de animais mortos, né, especialmente aves marinhas e tartarugas. A gente não tem noção do grau do impacto disso, principalmente na parte mais para mar adentro, né? Então nos recifes, nas partes de corais e tal, que tem uma biodiversidade maior. Isso está se espalhando mais ainda. E estão sendo feitas pesquisas, pelo menos pelo que eu vi aqui nas reportagens, da onde está vindo esse óleo, certo? Qual a origem dele e etc. Uma pesquisa que eu achei muito legal que colocaram aqui, eu vou deixar linkada aqui embaixo, é de pesquisadores da Federal de Pernambuco e da Federal Rural de Pernambuco, que eles fizeram um estudo com as correntes marítimas da região para explicar qual seria o padrão para que um vazamento de óleo chegasse primeiro na Paraíba, em Pernambuco, e depois, né, gradualmente fosse chegando nas praias mais ao norte, mais ao sul. E eles chegaram à conclusão de que para ter esse padrão de espalhamento, né, durante esse último mês, esse óleo tinha que ter vindo nas águas da corrente marítima que eles chamam de sul equatorial central, tá? Que vem ali do meio do Oceano Atlântico e vem numa linha reta, exatamente direto para João Pessoa, e depois, né, você tem as outras correntes derivadas dali que puxam para o norte, puxam para o sul.
Então faz sentido que a origem desse vazamento esteja em algum lugar ali no meio do oceano. Aí as fontes que eu consultei aqui, não sei qual que está correta, né, eles se confundiram. Uns disseram que estaria a pelo menos 40 quilômetros em alto mar, outros diziam que estariam a pelo menos 400 quilômetros em alto mar. Eu não sei a distância certa que isso daí poderia estar. Mas não é uma quantidade trivial de óleo. É bastante óleo, porque se fosse pouco óleo, se fosse tipo, sei lá, um vazamentinho, uma coisinha assim, já teria chegado todo o óleo que tinha para chegar nas primeiras 2 semanas e acabou. Eu estava lendo um comentário de um especialista hoje. Às vezes você tem aquele processo de transfusão, digamos assim, vai de óleo de um navio para o outro. Então eles grudam, os 2 navios, os 2 petroleiros, e eles passam, através de canos e dutos, o petróleo de um navio para o outro. Então é bastante comum que nesse tipo de procedimento caia óleo na água, o que eu acho um absurdo, sendo bem honesto, eu acho isso criminoso, mas enfim. E o óleo que chega poderia ser originário desse tipo de procedimento. Ou o navio afundou, mas o que acontece? Os petróleos que a gente extrai ao redor do mundo, em todas as bacias de petróleo do mundo, eles têm peculiaridades, tá? Eles têm características diferentes que ajudam a você saber de onde veio o quê, ou de que tipo de petróleo é qual. Então eu sei que tem diferença de densidade, em alguns petróleos mais densos são usados para fazer asfalto, para fazer pneu, os petróleos mais leves são usados para fazer gasolina, combustível, etc. Nesse caso é melhor vocês perguntarem pro Sacani, que trabalha com isso, Perguntem lá, vão no Space Today, enche o saco do Sacani lá, explica a diferença dos petróleos, explica esse negócio aqui, como é que a gente sabe que esse óleo caiu lá do oceano e tal. Vai ficar puto, mas pergunta pro Sacani lá. Quando você vai olhar as características desse petróleo que foi encontrado, segundo os profissionais da Federal da Bahia, não tem nada a ver com o petróleo brasileiro, tá? Não é da Petrobras. E isso a própria Petrobras também falou. Então, assim, meio que a gente consegue descartar com quase toda certeza de que esse petróleo seja nacional. Ele não foi um acidente causado por nós mesmos. E, mais ainda, dentro das proximidades que a gente tem aqui, dentro da América do Sul, digamos assim, sei lá, metade do sul da África, o único lugar que produz petróleo com essas características, com essa densidade, com essas particularidades microscópicas ali, moleculares, é a Venezuela, que é o país que mais extrai petróleo, mais exporta petróleo da América do Sul, são as maiores reservas. Então a evidência mais forte que a gente tem agora, o mais plausível, é que esse óleo tenha vindo da Venezuela. O ministro Ricardo Salles fez uma declaração comentando isso, o Jair também fez isso. O governo da Venezuela, não lembro se foi o governo ou se foi a PDVSA, que é a Petróleo de Venezuela S.A., lá, que é a empresa estatal deles, e que é ela que é responsável, se não me engano, por extrair todo o petróleo da Venezuela, alguma coisa assim. Eles falaram também que não foi nada nas bacias de petróleo deles, que não tem nenhum registro de vazamento, e que se tivesse vazamento não iria para a costa do Nordeste do Brasil, iria, sei lá, para o Golfo do México, alguma coisa assim. E o Ricardo Salles fez um comentário que, assim, me pareceu bastante lógico, que a Venezuela deu um migué aí nessa daí, porque ninguém tá falando que vazou o óleo de dentro da base de petróleo lá. O que está sendo dito é que provavelmente o óleo é venezuelano, com quase toda certeza. Agora, como ele chegou em alto mar para depois ele vir dar nas praias do Nordeste, isso a gente não sabe ainda. E o terceiro ponto é que a Marinha identificou alguns barris, alguns galões de óleo que também deram na praia, se não me engano foi no Ceará, ou no Rio Grande do Norte, não me lembro agora. E esses galões, pelo que a Marinha observou, não têm a mesma origem desses vazamentos que estão acontecendo desde o dia 30 de agosto. Tá? Então, aparentemente, são coisas diferentes. Um é um vazamento, o outro caiu em algum lugar, esses galões. E eu vi numa reportagem hoje que outros pesquisadores, eu acho, que também estão questionando que esse óleo seja tudo a mesma coisa, que talvez ele tenha mais de uma origem. Então, até onde eu tinha visto no dia 11, no máximo, esses 2 tonéis é que tinham aí uma origem distinta. Agora, no dia 12, tem gente que está questionando também a origem de todo o óleo, dizendo que boa parte pode não ser a mesma origem, pode ter sido mais de um vazamento. Como eu falei, eu sou muito leigo nessa questão de exploração de petróleo, tá? Não tenho menor ideia de como isso daí acontece. Também não sei quem transporta o petróleo dos países. Eu não sei se, por exemplo, quem compra o petróleo da Venezuela, se vai até a Venezuela buscar o petróleo, ou se a Venezuela manda os petroleiros para o país para pegar. Então, sabe, não sei de qual nacionalidade é o navio.
né, ou petroleiro, não sei se ele é venezuelano ou se ele é do país que está comprando o petróleo da Venezuela. Eles falaram que dificilmente um navio passaria naquela região ali do Atlântico com o petróleo venezuelano, porque, sei lá, 90% dos países que compram petróleo da Venezuela estão para o norte, então não teria porque o navio ir lá para baixo. Enfim, uma série de discussões aí, uma série de questões que... Rebels, né? Não sou eu que vou saber responder isso daí. Isso gera aquele problema geopolítico, porque a relação com a Venezuela e todas as questões é muito delicada. A Venezuela vive uma ditadura, azar de quem não gosta, né? A pessoa que estiver falando que não é uma ditadura na Venezuela é um relativista histórico. Eu sei que o pessoal da taxonomia às vezes implica com certos detalhes, né? Mas até onde a gente sabe, se tem juba de leão, rabo de leão, cara de leão, genética de leão, ruge igual leão, é um leão, tá? Então, no bingo da ditadura, o Maduro completou todos na tabela lá. Ai, mas auditaram a eleição, não sei o que lá. Se você quiser acreditar no Papai Noel, você acredita, tá? Pelo menos a última eleição, se não me engano, não auditaram. Por muito tempo, os Estados Unidos foram o maior comprador de petróleo venezuelano, até pela proximidade e etc. Depois teve aqueles embargos que o Trump colocou agora para a Venezuela, então a Venezuela está minguando aos poucos e o regime do Maduro não parece que vai cair, tá? Eu tenho sérios questionamentos com relação à efetividade de você gerar certas sanções a países que você quer derrubar o governante, tá? Porque até onde eu sei, você só lesa o povo desses países e não os governantes. Cuba está com sanção aí há mais de 50 anos, né, com várias sanções econômicas. O governo castrista não caiu. Agora o Raul Castro saiu, o Fidel morreu, entrou um outro cara no lugar, mas esse sujeito segue a política castrista, não deixou de ser uma ditadura, e ainda que ela tenha características muito diferentes dos outros governos socialistas que já existiram. E, enfim, as sanções só ajudaram para fazer o povo cubano ter menos acesso a produtos. Então eu tenho meus questionamentos com relação a essas sanções, o quão efetivas elas são com a Venezuela. Se fazer sanções que dificultam a vida, que já não estava fácil, do povo venezuelano, né, porque o dinheiro que entrava era da venda de petróleo e das ações, sei lá o quê. Essa parte eu não entendo nada, essa parte econômica, etc. Então eu tenho meus questionamentos se isso daí realmente é válido, né, se gerando fome no povo, você realmente vai fazer o governante largar a mão do poder. Até agora eu não vi isso funcionar muito bem. Mas os Estados Unidos continuam aplicando essa solução, entre aspas, né, fora de moda, apenas com as ditaduras que não estão dentro do seu guarda-chuva de proteção, né? Porque enquanto a Venezuela ditatorial vende petróleo, né, e usa isso como sua força motriz da economia do país, a Arábia Saudita faz a mesma coisa, é uma ditadura tanto quanto a Venezuela, na verdade muito pior que a da Venezuela do ponto de vista de liberdades democráticas, né? É uma monarquia absolutista, na verdade, com sérias violações aos direitos humanos, mas que fornece a maior parte do petróleo do mundo ocidental, e eu não vejo ninguém apontando o dedo na cara dos príncipes saudis lá e essas coisas, né? Então é muito interessante que o Trump e os seus puxa-sacos de plantão, como o nosso atual presidente, tentem fazer um veto, digamos assim, a ditaduras como a da Venezuela, mas não tentem fazer nada contra ditaduras como a da Arábia Saudita. Aquela coisa, né? A ditadura só está certa quando concorda comigo, né? As ditaduras dos amiguinhos a gente finge que não vê. As ditaduras dos inimigos a gente tenta fazer sanções e falar que somos os baluartes dos direitos humanos, querendo tirar os governantes malignos do poder, liberando o povo. Liberando como? Fazendo eles passarem mais fome do que eles passariam antes, tentando pressionar um governante para cair, e não sei de casos em que isso tenha funcionado. Mas enfim, eu também não sou a melhor pessoa para procurar exemplos disso ao redor do mundo. E definitivamente não tem como ficar passando pano pro Maduro, né? O Maduro, ele ataca a própria população. Ataca, sabe, com tanque, com coisa, né? Tipo, ou mesmo com certas políticas. Ele prende opositores políticos por vários motivos, etc. O pessoal argumenta que, não, mas a oposição da Venezuela também não é flor que se cheire. Não interessa. Literalmente isso não interessa. Eles não estão prendendo opositor político. Fim. Né? Então, tipo, nesse caso a oposição é o oprimido, tá? Nesse ponto, enfim. Então o regime do Maduro é indefensável, indefensável, ainda que um erro não justifique o outro, né? Acabei de dizer que eu acho que as atitudes que os Estados Unidos tomam contra a Venezuela não são efetivas e são altamente criticáveis. Mas eu acho muito estranho, né, quando você vê as entrevistas agora do Ricardo Salles e do próprio Bolsonaro, e eles fazem questão de falar governo ditatorial da Venezuela, sendo que eu não vejo eles fazendo isso quando eles se referem à Arábia Saudita, muito pelo contrário, o Bolsonaro votou em consonância com a Arábia Saudita lá na reunião da ONU. Não vejo o pessoal falar isso nem da China, tá? Chegar e falar assim, a gente fala o presidente da China.
o Xi Jinping lá. Ninguém fala o governo ditatorial da China e lá é uma ditadura. Tá? Então eu acho estranho que você só tente frisar o governo ditatorial do Maduro. Então, não, quando é a ditadura brasileira, não. Veja bem, o regime militar, não. É a contra-revolução, é não sei o quê. Não foi uma ditadura, sabe? Eu posso elogiar o Pinochet, pode elogiar a ditadura brasileira, pode elogiar aquele maldito lá, o pedófilo lá do Paraguai. Posso elogiar todas essas pessoas, né? Porque aí não são ditadores. Aí sei lá, democracia alternativa. Agora, quando é a ditadura do regime que eu não gosto, do regime que eu detesto, etc e tal, aí é ditador, aí é não sei o que, babá. A Arábia Saudita também ataca a própria população, sabe? Isso daí tem vários casos relatados, prende e mata opositores políticos. Não vejo ninguém falar nada da Arábia Saudita. Nada, 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 nada. E também acho engraçado a ênfase que tanto o Salles quanto o seu Jair deram, dizendo que com quase certeza foi criminoso. Bom, um derramamento desses é criminoso de qualquer forma. Do ponto de vista ético, moral, ambiental, etc., ele é criminoso. Tá? Do mesmo jeito que Belo Monte é criminoso, sabe? A construção de Belo Monte é criminosa, a construção de Jirau e Santo Antônio é criminosa, o rompimento da barragem em Brumadinho é criminoso. E, como já falei, né, e há pessoas aqui que vão discordar de mim também, a própria transposição de São Francisco talvez em alguns anos se mostre criminosa também. Mas não foram feitas contra a lei. Brumadinho foi, né? Mas as outras não foram feitas contra a lei. Sabe? E aí a definição de crime, se você for colocar do ponto de vista legal, não se aplica, não foi crime. O que será que ele quer dizer com criminoso? Ele está querendo dizer que foi proposital, que derrubaram aquele óleo de propósito ali? Pra quê? Isso me parece, assim, a teoria da conspiração mais do que bizarra. E olha que o Bolsonaro é muito bom em criar a teoria da conspiração. Em criar não, porque ele não tem capacidade para criar, mas ele é muito bom em espalhar a teoria da conspiração e acreditar nelas. Eu fico pensando, quem ia ganhar derrubando óleo nas praias do Nordeste? Sei lá, a Venezuela está se vingando porque o Brasil está do lado do Trump, que é o grande inimigo da Venezuela, e está se vingando como? Sujando as praias do Nordeste, tá? E não tinha nenhum jeito melhor, assim? Ou talvez você possa pensar que a Venezuela quis incriminar o Bolsonaro, né? Aproveitar o hype, né? Todo mundo tá falando mal do Bolsonaro do ponto de vista ambiental, por causa das queimadas na Amazônia, tal, não sei o quê. E vamos fazer o seguinte, vamos agora gerar mais um impacto ambiental no Bolsonaro, que é para solapar de vez o governo dele, usando um petróleo que seria facilmente detectável como sendo não nacional. Ainda que não tenham batido todos os martelos ainda, sei lá, mais de 90% de chance de que esse petróleo não seja brasileiro. Os venezuelanos não são burros, né? Eles sabem, né? Mas o pessoal lá tem algumas das melhores profissionais de exploração de petróleo do mundo estão na Venezuela. Os caras sabem que, tipo, se a gente fizer um vazamento proposital em algum lugar, as pessoas vão saber que o petróleo é daqui, né? Então, não me parece nada muito inteligente. Que maneira estúpida de fazer isso, sabe? De incriminar uma pessoa com algo que nitidamente vai dar pra ver que não foi ela que fez. Talvez uma das poucas cagadas ambientais que não tenham sido geradas por esse governo que é antiambientalista. E agora que vale esse ponto falar. Entendeu? Descaso com o meio ambiente, a gente teve vários na história. Exemplos de destruição ambiental proposital, a gente teve vários na história. Agora, antiambientalismo, de você de fato defender uma postura antiambiental, preservar o meio ambiente é uma bobagem, ou então a gente tem que preservar o meio ambiente, sei lá, pro forma, de um jeito tacanho, achando que, sei lá, eu tô sobrevoando uma área toda verdinha, então tá bem preservado, né? Não entendendo porcaria nenhuma do que tá acontecendo ali. Né? Esse discurso é um discurso que é alt-right, assim, né? Esse discurso recente, né? Que jogou todo o ambientalismo pra esquerda e falou assim, ó, sinto muito, né? Que é a coisa do Trump, era um pouco como o George Bush pensava, e com certeza é o que o governo Bolsonaro pensa, né? Não só o seu Jair exclusivamente, de que tudo é uma bobagem, né? Então, como eu falei, isso é de fato um agravante muito maior do que simplesmente você cagar para o meio ambiente. Tipo, eu não me importo com o meio ambiente. No caso de Jair Bolsonaro, não, eu me importo em não me importar. Né? Tipo, eu me importo em deixar claro o quanto eu não me importo. É de fato uma coisa mais grave, uma coisa mais deletéria, e nesse caso, em que, sei lá, por uma coincidência cósmica, não foi ele o responsável, ele coloca uma teoria da conspiração, que é talvez para forçar uma narrativa de que de fato eles estão se preocupando com algo. Os profissionais que estão trabalhando agora na limpeza das praias são os profissionais do IBAMA, que são os mesmos profissionais que não estavam podendo trabalhar devido às mudanças do próprio Ricardo Salles no meio ambiente. Então, quer dizer, agora talvez o Ricardo Salles esteja percebendo que não é só você ser indicado para um ministério que, tudo bem, eu sei ser ministro.
As coisas não são assim, né? As coisas são bem complicadas, né? Como se o Ricardo Salles se importasse com alguma coisa. Eu sei que os Minions vão ficar tentando forçar a barra da narrativa de falar, não, ele falou que é criminoso porque é um crime contra a humanidade, né? Ele falou que é criminoso porque não pode derrubar a hora, não sei o quê, sabe? Mas pra mim tá muito nítido que tanto o Salles quanto o Bolsonaro estão querendo dizer que foi proposital, fizeram de propósito para minar o governo, para queimar o filme dele, sei lá, para quê? Para prejudicar o governo, qualquer coisa assim, tá? Se eles continuarem usando essa narrativa de maneira irresponsável, que é o que eles estão fazendo agora, né? Bom, responsabilidade eles não têm nenhuma, né? Então, mas se eles continuarem usando essa narrativa desse jeito, vai levantar margem até para a teoria da conspiração reversa. Que o próprio governo é que vazou o óleo de propósito ali no meio do negócio, justamente para poder incriminar a Venezuela de estar fazendo isso com eles. Vai acabar aparecendo. Então, ó, se tem alguma criatura aí, do novo do iCode aí, que esteja me vendo aí, que esteja vendo esse meu vídeo aqui, usa um pouco o cérebro, né? Aquele negócio que fica ali entre uma orelha e outra, tá? Só que pelo lado de dentro. Eu sei que tá meio difícil, mas às vezes você ainda lembra como faz isso. E pensa que ficar usando esse tipo de narrativa aqui vai voltar contra vocês, tá? Então, se não foram vocês que jogaram esse óleo para incriminar a Venezuela, é melhor não ficar batendo na tecla de que isso é criminoso, de que isso é proposital. Tem que tomar muito cuidado com esse negócio, sabe? Tipo, de ficar loucubrando com um monte de coisa louca que não possuem respaldo na realidade, tá? Se você for ver aquele vídeo que eu fiz com o Emílio recentemente, tá aqui no canal, sobre os desastres ambientais causados pelo homem, os 3 piores que eu coloquei lá na lista, e curiosamente um dos piores foi causado pelos Estados Unidos e um dos piores foi causado pelo Stalin, no caso pela União Soviética, mas não só pelo Stalin, a gente cita 3 exemplos que foram causados propositalmente. Era para ser uma destruição ambiental e isto era o objetivo da ação. Então não era uma coisa fortuita como, por exemplo, aquele derramamento de petróleo da British Petroleum lá no Golfo do México. Está nos top 5 dos piores desastres ambientais causados pela humanidade dos últimos, sei lá, desde o começo da história da humanidade. Porém, não foram propositais, não foram causados de propósito para sujar as águas do Golfo do México. Tá, esses vazamentos foram, enfim, fruto de incompetência, frutos de cagada, frutos de burrice, frutos de não me importei, né, não quis fazer as coisas do jeito certo. Como eu sou cientista, eu tenho que dar o 0,01% de chance de estar errado, de dúvida ali, né, benefício da dúvida, mas para mim é uma hipótese irrisória. Mas enfim, agora que eu já contei o que a gente sabe até o momento, né, que é o dia 13 de outubro de 2019, que eu acho que são pontos importantes a serem ditos. São 3 pontos, tá? Primeiro deles, como tudo vira fla-flu, né, muito se tem discutido e sempre acaba caindo nesses assuntos, né, quem mais destrói o meio ambiente, quem mais causa tragédias ambientais. Se é governo de esquerda, se é governo de direita, se é empresa privada ou se são empresas públicas, se a culpa é do Estado, se a culpa é das empresas, se a culpa é do capital, se a culpa é do comunismo. Sendo muito honesto, nessas horas eu evoco a ex-presidenta, né, que falava que tipo, ninguém nem vai ganhar nem perder, todo mundo vai perder. Porque que discussão inútil essa, sabe? Eu consigo enumerar tragédias ambientais terríveis causadas por governo de esquerda, governo de direita, empresa privada, empresa pública, à vontade. Você pode escolher. Para o pessoal que, geralmente o pessoal fala de Chernobyl, né? Chernobyl foi uma incompetência desgraçada, agora que teve aquela série e tal, um monte de gente fez vídeo de Chernobyl, tá todo mundo com isso daí bem fresco na cabeça, né? Que foi efetivamente uma estratégia lá do governo tentar segurar as pontas para ninguém ficar sabendo, tal, lá da União Soviética, um pouquinho antes dela quebrar. E aí o pessoal fala, tá vendo? O problema é o governo, não sei o que, o Estado, etc. Eu consigo apontar para vocês um daqueles que está nos top 5 das piores tragédias ambientais da história da humanidade, né? Ou seja, causadas pelo ser humano, que é aquele vazamento no Golfo do México lá pela British Petroleum. Que eu saiba, a British Petroleum é uma empresa privada. E que estava atuando, inclusive, num país que nem é o dela. Para cada tragédia ambiental causada por Estado, né, eu consigo te apontar uma causada por uma empresa privada. E aqui no Brasil, por exemplo, é a Vale. A Vale, que arregaçou Mariana, o Rio Doce, arregaçou Brumadinho. No caso dos 3 exemplos que eu separei lá com o Emílio, os 3 foram governo. Né? No caso, o governo do Iraque, o governo da União Soviética, o governo dos Estados Unidos. Tá? No caso, esses 3 geraram esses impactos ambientais propositais que eu citei naquele outro vídeo, que foi desmonetizado, tem uma série de coisas, eu não entendi até agora por quê. Então vocês dão uma ajuda naquele vídeo, vai? Vocês vão lá, dão uma olhada no vídeo, assistam um vídeo que dá um trabalhão para editar, deem um joinha, compartilhem e tal, porque é uma coisa que pouca gente sabe, eu acho que precisa chegar em mais gente. E tanto as empresas privadas quanto os governos têm a mesma capacidade de gerar desastres, tá? Tanto é que, tecnicamente, um deveria regular o outro.
né? O Estado deveria regular com legislações e etc., impedir que as empresas privadas façam essas cagadas ambientais. As próprias empresas privadas podem, eventualmente, fazer boicotes, alguma coisa assim, a governos, né, impedindo de fazer compras, etc. Algumas têm esse poder, justamente para impedir que eles façam alguns desastres ambientais, etc. Tá? Eu também, como já falei, eu não sei se isso funciona, né, do ponto de vista ambiental. Tá? Você vê que aí o Bolsonaro está tomando sanção atrás de sanção ali, também por causa da questão ambiental, e ele parece estar cagando para isso. Tá? Do mesmo jeito que o Maduro parece estar cagando para a sanção dos Estados Unidos. Mas isso também serve para mostrar que não interessa qual linha o governo tem, de que maneira ele está alinhado, se ele é de esquerda, direita, em cima, embaixo, puxa e vai, não interessa. Você tem exemplos de tragédias ambientais sendo causadas por todos os tipos de governo. A gente nunca teve no mundo assim uma grande preocupação ambiental como sendo algo prioritário, tá? Salvo pouquíssimos países que talvez vivam especialmente disso. Então, sei lá, ecoturismo, por exemplo. Esses eu acho que, independente do governo, se for de direita, de esquerda, vão defender a preservação por motivos diferentes, mas vai dar no mesmo. Segundo ponto que eu tenho que abordar, tá? E até é engraçado porque tem inscrito aqui no canal que tá reclamando que, gente, em qualquer assunto eu consigo colocar mudança climática, né? Em todos os assuntos, né? Eu fui falar de Iron Maiden, tem que citar a mudança climática. Eu fui dar entrevista não sei aonde, tem que falar da mudança climática. E no meu livro eu comento, pincelo, né, alguma coisa sobre mudança climática na sexta extinção em massa, né? Que é exatamente a última, né, que está acontecendo agora e que já inevitavelmente a gente pode falar dela. Eu já fiz um vídeo sobre essa extinção em massa também, vou deixar linkado aqui, tá? Que também é um vídeo pouco visto, eu acho. Eu fico bastante triste, deveria ter sido mais visto esse vídeo. A mudança climática é diretamente causada pelo nosso consumo de petróleo. O aquecimento global é basicamente isso, você coloca mais gases estufa na atmosfera. O que a gente tem hoje, que não tinha antes, é 400 partes por milhão de gás carbônico na atmosfera, mais de 400 partes por milhão. Essas 400 partes por milhão, né, o gás carbônico em si não trabalha sozinho, tá? Então é óbvio que se fosse só por essas 400 partes por milhão não significaria grande coisa. Mas, graças a isso, ele consegue já fazer o planeta ficar um pouquinho mais quente, deixando a atmosfera um pouquinho mais quente. Consegue fazer com que ela retenha mais água. A água é um gás estufa e ela está presente em muita abundância no nosso planeta, né? E graças a isso você gera um efeito de feedback positivo, ou seja, você tem mais gás carbônico na atmosfera, isso esquenta um pouquinho a temperatura, faz com que retenha mais vapor de água e isso esquenta bastante a temperatura. E aí vai aumentando cada vez mais. E quanto mais gás carbônico você põe na atmosfera, pior vai ficando. Tá? Ainda tem a questão do albedo, porque você acaba derretendo geleiro, você diminui a formação de nuvens também, porque demora mais para condensar, porque a atmosfera consegue comportar mais água. E aí por causa disso, esses elementos brancos, né, como nuvens, gelo, etc., que refletiriam a energia do Sol para fora, acaba não refletindo, então absorve mais, aí esquenta mais, evapora mais água. Enfim, é esse tipo de coisa que acontece que o pessoal meio que não entende, né? Tipo assim, mas é um gás traço, 0,2% da atmosfera, não sei o que. Então, enfim, se você não estuda, você fala merda, é isso. A gente tem uma pequena diferença, talvez, entre o derramamento de óleo agora do Nordeste e a queimada na Amazônia. A queimada na Amazônia libera gás carbônico naquela hora. Esse derramamento de óleo no Nordeste é uma quantidade de gás carbônico ali que não será queimada e não vai para a atmosfera, mas que foi extraída para ser queimada e para ir para a atmosfera. Então, no fim das contas, como eu falei, é uma tragédia tão grave quanto. A gente tem alternativas que as pessoas estão explorando e essas alternativas elas têm que ser feitas com muito cuidado. Porque, por exemplo, beleza, você está substituindo o carro à base de gasolina pelo Tesla. Então, ainda que com isso você reduz a quantidade de gás carbônico que gera aquela poluição em cima das cidades e tal, isso daí com certeza vai reduzir, mas você precisa de mais produção de energia em usinas de energia para alimentar a demanda, né, de carros elétricos e tal. E para isso você vai precisar produzir mais energia, e aí tem toda aquela discussão, porque você vai usar uma termoelétrica a carvão, não vai adiantar nada, né, você substituir, troca 6 por meia dúzia. A energia nuclear ela é bastante limpa, por exemplo, mas ela só é limpa e vale a pena quando você não faz nenhuma cagada. Se você faz cagada, vira Chernobyl. Se acontece algum azar, mesmo que você não faça cagada e se trate tudo bem, vira Fukushima. Não importa se você faz bem ou mal, se a natureza não ajudar, pode ser que mesmo fazendo tudo certinho, você acabe gerando algum tipo de problema ali. No caso, a questão do petróleo, também, você pode dizer que a gente não usa petróleo apenas para fazer combustíveis, etc. A gente também usa petróleo para fazer plástico, a gente usa petróleo para fazer pneu, para fazer asfalto. O problema do plástico é outro, né? É poluição, grandes lixões no oceano, etc e tal. Mas pode ser que a gente troque 6 por meia dúzia, pode ser que a gente substitua o petróleo por algo que vai ser pior ainda. Não sabemos. O que a gente sabe é que o petróleo está ferrando com tudo. Se o que a gente vai achar no lugar vai ser pior que o petróleo, enfim, a humanidade ela sempre tem aí capacidade de nos surpreender negativamente.
Bom, e o terceiro ponto que eu queria falar. Esse é o ponto que todo mundo vai me xingar aqui, mas não tô nem aí. A galera já tá maluca aqui embaixo falando. Pirula, mesmo quando a culpa é da Venezuela, arrumou um jeito de criticar o Bolsonaro. O Pirula não sabe nada sobre geopolítica para vir falar que o Nicolás Maduro é um ditador, porque as eleições pipipi, porque as sanções do Trump popopó, e blá blá blá. Então, enquanto vocês estão aí se degladiando, digitando comentários que eu vou simplesmente apagar, eu não vou nem ler, tá? Eu vou talvez terceirizar esse serviço e alguém vai ler esse comentário e vai apagar. Então, nem o prazer de saber que eu li você vai ter. Tá? Ao invés de vocês ficarem perdendo tempo com isso, façam um exercício mental. Tá? Um exercício mental que eu já tinha sugerido naquele meu vídeo sobre como não ser um fanático, que é do final de 2016, que se as pessoas tivessem visto e usado, talvez tivesse evitado muita coisa ruim que aconteceu depois. Você tá na dúvida, na verdade, não é você tá na dúvida. Qualquer atitude que um político que você não gosta tome, pense qual seria a sua reação se o político que você gosta, ou o partido que você gosta, fizesse a mesma coisa. Se você, por exemplo, defende o Bolsonaro, você é bolsonarista, acima de tudo, dinheiro acima dos nova-iorquines, o Deus acima de não sei das quantas, se você defende o Bolsonaro, para pra pensar. Se o pessoal da esquerda, por exemplo, tá acusando o Bolsonaro de tomar uma atitude ditatorial, pensa, e se essa atitude fosse tomada pelo Maduro? O que você acharia? Se você achou que isso é um absurdo tomado pelo Maduro, sendo feito pelo Maduro, então você tem a obrigação, para ter um mínimo de coerência interna, a ficar com raiva do Bolsonaro fazer isso também. E a recíproca é verdadeira. Tá? Então, se você acha, por exemplo, você que é de esquerda ou que defende outros pontos de vista que não do Bolsonaro, se você está indignado, por exemplo, que estão reclamando de alguma atitude, enfim, do Lula ou de alguém da esquerda e tal, para pensar, e se fosse o Bolsonaro fazendo isso, o que você acharia? E aí você pode tentar se colocar no lugar da outra pessoa, e aí a gente aprende a criticar o criticável, criticar aquilo que deve ser criticado em qualquer governo, independente do lado ideológico e etc. Parem de ter ditador de estimação. Tá? O Bolsonaro comete as atrocidades dele de elogiar o Ustra, elogiar aquele ditador do Paraguai lá que era pedófilo, elogiar o Pinochet que tacava opositor político do helicóptero lá, sabe, que emparedava o opositor político, sabe? Ele fica elogiando essas pessoas atrozes, horríveis, esses monstros que a humanidade teve, tá? Porque ele é uma pessoa abominável e, obviamente, que isso tem que gerar uma comoção, e isso tem que gerar um repúdio, um nojo das pessoas que têm um mínimo de noção, né, um mínimo de consideração, um mínimo de moral, vai. Mas eu vejo muita gente elogiando também atitudes completamente contra os direitos humanos que são tomadas em países de esquerda, dito de esquerda, a galera passando pano mesmo, passando pano fazendo um revisionismo histórico. Eu tô falando sério, tá? Nível negação do Holocausto. Desculpa, isso não é teoria da ferradura, isso não é falsa simetria, isso é só hipocrisia mesmo. Fazer aquilo que o pessoal chama de marxismo metodológico, né? De você se afastar e tentar enxergar os lados de maneira neutra e ver, tá, ok, isso tá errado, mesmo que seja uma vertente que eu concorde, isso tá certo, mesmo que seja uma vertente que eu discorde. Sabe? Olhar por cima, ver qual é a pegada de cada uma delas aí, e aí a gente para de ter ditador de estimação. Tem que se descobrir quem são os responsáveis por isso. Diz que eles já indiciaram, acho, já chamaram, identificaram, acho que 30 navios, de 10 nacionalidades diferentes, e que vão ser chamados, sei lá, para depor, se vai investigar, eu não sei como é que funciona isso daí do ponto de vista internacional, para ver quem são os responsáveis. Tá? E aí, contar com a ajuda das pessoas que estão bravamente agora lutando para impedir que essas manchas de óleo atinjam mais lugares e para remover, para limpar esse óleo que já está aí. E aí isso entra a Marinha brasileira, isso entra o IBAMA, os funcionários que o Salles não queria que trabalhassem, as ONGs. Olha que legal, não é? O Projeto Tamar, que é uma ONG, está aí há anos, fazendo muito mais, né, do que muito governo que tem por aí. Tá? Então, às vezes, a organização não governamental faz melhor do que uma organização governamental. Então, olha só que interessante, né? Quem vai poder ajudar agora a limpar essa cagada toda que foi feita são justamente aqueles grupos que foram tão demonizados pelo nosso queridíssimo e excrementíssimo presidente da República. E agora o pessoal vai falar, o Pirula conseguiu dar um jeito de falar mal do Bolsonaro, mesmo quando a culpa não é dele. Tá. Sem conseguir, porque ele tem essa capacidade incrível, que mesmo quando ele tá certo, ele tá errado.
É impressionante o que o seu Jair consegue fazer, cara. É um talento muito bom dele, é um talento raro. Ele consegue estar errado até quando ele tá certo. E é o que eu falo, o pessoal tá achando mal que eu fico falando mal do Bolsonaro, que eu fico falando mal do governo, desse governo que é inadmissível, que nunca deveria estar aí. Sabe, o Bolsonaro não serviu nem pra ser soldado, vai servir pra ser presidente. Você acha que eu fico falando mal dele e não devia falar mal dele? Faz o seguinte, ele para de fazer merda, eu paro de falar mal dele. Pronto, fim, acabou. Tamo acertado? Tamo acordado? Falou aí, tchau pra vocês.